Então estamos aqui na casa de Deus. Que bom que cada um de nós escolheu estar aqui nesta noite. Que bom que cada um de nós escolher estar na casa do Pai. Eu estava escutando e louvando ao Senhor agora há pouquinho, que falava na casa, a casa é sua. Então nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos na casa do Pai. E quando fala a casa é sua, para Deus, nós somos a casa de Deus. Não é esse espaço que está aqui, não é esse pavilhão, é cada um de nós. Cada um de nós é a casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que as pessoas que estão em casa também podem participar desse momento. Estamos vivendo num momento de dificuldade com a pandemia, mas mesmo assim, arranjamos um jeito da gente, mesmo de casa, poder louvar o Senhor, poder prestar um culto ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar todo esse tempo a Ti, Senhor. Que nada lá de fora venha nos atrapalhar. Que nada de fora venha a tirar o brilho desse culto que vamos prestar a Ti, Senhor. Nós queremos entregar esse culto a Ti verdadeiramente, clamando a Ti, Senhor, por todas as vidas, todas as pessoas que estão com dificuldade de respirar nesse momento, Senhor. Nós clamamos a Ti por aquele ar que o Senhor criou para cada um de nós respirar. Nós cremos, Senhor, e nós Te louvamos e nós Te agradecemos por esse tempo, Te agradecemos por nossas vidas, Te agradecemos por tudo que faz por nós, Senhor. Amém? Eu queria começar aqui esse culto ao Senhor, agradecendo a oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar aqui levando a palavra dEle. Claro que a gente gostaria que a igreja estivesse cheia, mas infelizmente não dá, pelos motivos que a gente já falou. Mas glória a Deus por esse tempo, glória a Deus porque nós podemos estar aqui. Cada um de vocês que estão aqui, eu, minha esposa, minha família, a gente pode estar aqui. Glória a Deus por isso. Então eu queria começar lendo uma palavra, que é a parábola do filho perdido. Jesus estava falando por parábolas. E esta parábola do filho perdido está em Lucas 15, 11. Então Jesus estava falando por parábolas e quando chegou a parábola do filho perdido, Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para casa, voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Então, diante desta palavra, desta parábola, a gente começa a imaginar qual é o sentimento daquele pai ao ver seu filho saindo de casa. Qual é o sentimento que ele tem vendo um filho partir, sem saber para onde ele ia, sem saber se ele ia ficar bem, o que ele ia passar naquele tempo. Mas mesmo assim, sem dizer nada, sem contrariar a vontade do filho, o pai liberou ele. Diz: pode ir, meu filho. Se essa é a tua vontade, você pode ir. Mas com certeza, o coração daquele pai estava apertado, né? Ficou apertado, porque vendo seu filho partir, com certeza, o coração dele ficou apertado, porque não é isso que um pai quer para o seu filho. O que o pai quer para o seu filho? Ele quer ver o seu filho crescer perto dos pais. Ele quer ver o seu filho vindo para cá, para a igreja, prestar um culto ao Senhor, louvar ao Senhor. Ele quer ver seu filho se tornar jovem, dali a pouco se casar, ter os seus filhos, nos dar netos. É isso. Ele quer ver seu filho prosperar. Ele quer ver seu filho... Ele quer o melhor para seu filho. E quando o filho está distante, quando ele sai de perto dos pais, fica mais difícil do pai poder acompanhar, poder dar aquele suporte que o filho precisa. Você sabe que quero compartilhar com vocês que quando eu tinha de 16 para 17 anos, eu tive um desejo. E aquele desejo tomou conta do meu pensamento, do meu coração, sabe? Eu queria ter uma moto. 16 para 17 anos eu era ainda de menor. Nem poderia ter a moto. Mas eu queria ter a moto. Esse era o meu desejo e eu coloquei isso na minha cabeça e eu queria ter. Então eu fui até meu pai e falei para ele: pai, eu quero comprar uma moto. E eu tinha o valor, eu não estava pedindo para ele comprar a moto para mim. Eu tinha algumas cabeças de gado, né? E essa moto que o rapaz tinha me oferecido era um amigo meu, e ele ainda estava pagando aquela moto, mas o valor que eu tinha dava para dar de entrada. Na verdade, dava para pagar a moto inteira, mas como eu estava cegado por aquele desejo, eu acabei dando aquele valor para ele, um valor em dinheiro, mais as vezes que eu tinha para pagar parte do que ele já tinha pago da moto. E continuei pagando aquelas prestações. Mas o que aconteceu? O que eu quero dizer com isso? O meu pai, ele não me contrariou. Ele não disse: ó, filho, você está fazendo um negócio errado, você não está bom esse negócio para você, você está pagando um valor que não é justo, você está pagando demais, além de tudo você é de menor, além de tudo você corre risco. Naquele tempo nem capacete usava. Mas eu queria muito comprar a moto, então ele me liberou. Pode comprar. Se esse é o teu desejo, faz isso. Mas resumindo a história, serviu para uma lição na minha vida, que eu guardo até hoje, que a gente tem que pensar melhor quando vem um desejo na nossa mente. Porque nem tudo o que aparece para nós é verdadeiro, é de Deus. Então nós precisamos orar, precisamos pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que é do Senhor, aquilo que é verdadeiro para nós, aquilo que faz parte do propósito do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, imagina o nosso Pai Celestial diante de tudo isso. Como ele se sente em ver o seu filho perdido,
Antes mesmo de nós nascer, Ele já tinha traçado o nosso propósito, traçado o nosso caminho para a nossa vida. E com tanto amor, Ele fez isso, né? O Senhor, com tanto amor, desejou que a gente fosse um filho amado, que a gente tivesse uma vida abençoada, né? E fez tudo perfeito para nós, para a gente poder desfrutar. Até mesmo hoje, a gente pode agradecer grandemente ao Senhor pelo ar que respiramos. Ele nos deu isso, Ele colocou isso, quando Ele planejou a nossa vida, Ele colocou o ar. Essa pessoa que vai nascer, ele tem que respirar. Ele colocou o ar para nós. Por isso que eu declaro em nome de Jesus, que todas aquelas pessoas que estão em um leito de hospital, ou que estão em casa com dificuldade de respirar, nós repreendemos em nome de Jesus essa falta de ar. E colocamos na vida deles o fôlego de vida que vem do Senhor. Amém? Eu quero ir aqui para o versículo 13, que diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, o que a Bíblia nos diz? Para onde que foi o jovem? Por uma região distante, né? E quando nós vamos para uma região distante, se nós trazer isso para a nossa vida espiritual, quando a gente começa a se afastar da vida que Deus deu para nós, a gente começa a se afastar a cada dia, até quando a gente não escuta mais a voz do Senhor. A gente pode chegar nesse tempo, a gente pode chegar nesse momento, de não escutar mais a voz do Senhor. E ali diz também que ele foi para uma região distante, e longe de quem? Do pai. O que aconteceu com esse jovem? Desperdiçou tudo que ele tinha. Ele tinha uma vida abundante, ele tinha tudo o que precisava na casa do pai, mas ele foi buscar fora. Cegado por aquele desejo dele de sei lá, buscar alguma coisa diferente lá fora, ele foi cegado. Então nós podemos imaginar como pode viver um jovem sozinho, longe da casa do pai e longe do lar dele. A gente vê aqui às vezes as crianças que estão por aqui correndo para lá e para cá, né? Ela sai desse espaço, vai ali para dentro, o pai ou a mãe já corre atrás. Imagine sair lá fora, sai muito mais rápido ainda. A gente está sempre de olho nos filhos, sempre correndo atrás deles, sempre cuidando para onde eles vão, né? Tem alguns documentários que a gente vê na televisão também, quando eu gosto de assistir documentários sobre animais, a vida selvagem, né? E tem sempre o predador e a presa. Então, o predador, ele fica esperando a presa que está mais vulnerável. Ou que ela está doente, ou que ela se afaste do rebanho, que ela tenha algum descuido. É nesse momento que o predador vai atacar. E assim é a nossa vida. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade humana, também é dessa forma. Quando a gente fica vulnerável, quando a gente dá uma brecha para o inimigo, ele ataca nossas vidas. Por isso a gente não pode nunca deixar essa brecha. Precisamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Buscar ao Senhor todos os dias, em toda hora, em todo momento. Quantos filhos abandonam a casa do pai para viver a sua própria vontade? Pela sua própria vontade, né? Quantos filhos têm a sua vida destruída pela rebeldia, destruída pela droga, pela prostituição, pela criminalidade? Quantos filhos de Deus deixam de desfrutar das coisas da casa do pai para viver uma mentira oferecida pelo inimigo?
mulheres deixando filhos. Eu presenciei um fato desse, uma mulher, uma esposa, uma mãe de família, com 2 filhos, por uma mentira do diabo, ela deixando a vida, deixando o lar, deixando filhos, deixando o marido, para ir lá para a Malásia, para viver uma mentira, pela promessa de ter uma vida diferente. Mas o que a vida pode ser diferente e melhor do que aquilo que o Senhor preparou para nós? Ela já tinha o que Deus queria que ela tivesse, uma família, um lar, tinha filhos, mas ela queria ir embora, ela queria ter, mas isso não foi por ela, é porque o inimigo estava atacando a vida dela. Amém? Quantos lares destruídos pela prostituição? Quantos filhos abandonados pelo pai ou pela mãe? Quantos pais chorando a perda de um filho pelo crime? Quantos filhos chorando a perda do pai ou da mãe para o crime? A gente vê todo dia acontecer isso. No versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Deus, com a sua infinita bondade, Ele nunca nos abandona. Amém? Porém, às vezes a gente precisa de um puxão de orelha. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida. Então, com esse capítulo aqui, o versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. O que houve? Uma grande fome. O que aconteceu o que ele passou a sentir necessidade? Então, tudo aquilo que ele tinha, de graça, em abundância, já não tinha mais. Ele já não tinha mais. Tudo aquilo que ele tinha, o que Deus tinha colocado na vida dele, tudo aquilo que ele usufruía da casa do pai, ele já não tinha mais. E foi assim, não foi assim no Jardim do Éden também? Que Adão e Eva, eles tinham de tudo no jardim. Eles não precisavam de mais nada. Mas a cobiça, o desejo, fez com que eles fossem buscar coisas lá fora. Certo? Fosse buscar o desconhecido. Depois no versículo 15 e 16, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aquele jovem teve que se humilhar. Aqui a gente vê, né, que ele teve que se humilhar. Ele chegou aí comer junto com os porcos. Então aquela vida que ele tinha, abundante, ele deixou tudo de lado, teve a consequência que teve, e teve que ter um tempo de humildade, de humilhação, de ir buscar e de ir lá no fundo do poço para começar a se levantar novamente. Ali ele já não tinha mais dinheiro, né? Ele saiu de casa com muito dinheiro. Ele saiu com roupas finas, ele já não tinha mais roupa. Ele comia o que ele queria, ele bebia o que queria, mas ali ele já não tinha mais o que comer nem beber. Ele já não tinha mais os amigos. Aliás, os amigos são os primeiros que fogem quando termina o dinheiro. Os falsos amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que, quando convida para sair, eu posso dizer, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com um problema e eu quero ficar em casa. O verdadeiro amigo também não vai sair, ele vai vir para ver, para orar contigo, te tirar daquele problema, te ajudar com aquele problema que está vivendo. E muitas vezes, os amigos eles vão igual e te deixam sozinho. Esses são os falsos amigos.
Quantos filhos de Deus esperam chegar ao fim do poço para reconhecer que a casa do Pai, ou o propósito de Deus, é o melhor para a sua vida? Muitas vezes a gente chega lá, tem que esperar chegar no fim do poço. A gente tem que chegar, ter algum problema, para a gente decidir em buscar ao Senhor, em procurar cumprir o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. E aqui eu quero compartilhar com vocês que eu vivi esse tempo, eu vivi esse momento. Minha esposa, que está ali, ela foi sozinha na igreja por 10 anos. Eu mesmo vinha trazer ela, trazia na porta da igreja, e eu ia para outros lados, e ela vinha sozinha. Mas glória a Deus pela vida dela, porque ela nunca desistiu. Ela não desistiu do propósito que o Senhor tinha para a vida dela, para a família dela, e muito menos para mim. Ela queria que eu estivesse aqui. Glória a Deus pela tua vida. Hoje estou aqui. Só Deus faz isso na nossa vida. Quantas vezes nós oramos juntos pelos nossos filhos, para que Deus abençoasse a nossa família, para que Deus alinhasse os nossos filhos. E hoje a gente pode desfrutar de tudo isso. Hoje nós temos a nossa filha primogênita, que já nos deu um neto. E a gente se enche de alegria por isso. E agradecemos ao Senhor, porque sabemos que Ele tem um propósito para nossas vidas e a nossa oração é para que se cumpra. Não só na minha vida, na minha esposa, mas nos nossos filhos também. No versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então, nesse momento, aquele jovem ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar que na casa do pai tinha muita coisa boa que ele deixou. Ele foi viver lá fora e não deu muito certo, sofreu muito, mas quando ele está lá embaixo, no fundo do poço, com dificuldade, ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar, poxa, lá na casa do meu pai, até os empregados comem bem, e eu aqui passando fome. Não é assim conosco também? Quando a dor bate, para onde queremos ir? Quando nos dá uma dor de barriga, a gente tiver onde tiver. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um mal-estar, para onde que a gente quer ir? Para a nossa casa, né? A gente quer correr para casa. Quando a fome bate, quando a necessidade bate, a gente quer voltar para casa. A gente quer ir para a casa do Pai. A gente quer aquele lugar de conforto que Deus deu para nós. O lar é o nosso lugar de conforto. No versículo 18, diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O que gerou naquele jovem? Vontade de voltar para a casa do pai. Mas o jovem começou a pensar: o que direi para o meu pai? Porque ele tinha que dizer alguma coisa quando chegasse em casa. Poxa, eu saí de casa, onde eu tinha tudo, eu fui, perdi tudo, agora estou voltando. O que eu vou dizer para o meu pai? Aí ele foi pensando: bom, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui podemos perceber que a semente que um dia foi plantada, agora começa a germinar. Nesse momento, ele chega no momento de arrependimento por aquilo que ele fez. Ele chega num tempo de
de se arrepender verdadeiramente por tudo que ele deixou para trás. Nesse momento, aquele jovem ele começa a deixar de viver pela vontade dele, pela carne, e sim pelo Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o que gera na vida dele nesse momento? Gera um arrependimento, gera uma vontade de pedir perdão. Por isso que ele diz para o pai dele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém? E esta é a chave para a nossa vida. É quando a gente decide se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados. Não importa o que decidimos viver e o que vivemos por não ter entendimento. Não importa o nosso passado. Para o Senhor, o que importa é o tempo que a gente vem a se arrepender daquilo que a gente fez. E aqui eu encorajo a você que tem esse tempo de se arrepender, de buscar ao Senhor, de se arrepender dos pecados e de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E diz na palavra que se crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se reconhecermos e declararmos com a nossa boca Jesus como Senhor e Salvador, seremos salvos. Está em Romanos 10, 8, 9. E também em João 14, 6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o nosso caminho para nós chegar ao Pai, o nosso caminho para nós voltar para a casa do Pai é através de Jesus. Não existe outro caminho. Muitas vezes a gente pensa que pela nossa própria vontade, pelo que nós sabemos, pelo que nós estudamos, pelo dinheiro que temos, ou seja, pelo que for, a gente vai dar um jeito, a gente vai ter uma vida abundante, a gente vai ter ao Senhor na nossa vida, mas não é por aí. Aqui na palavra diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente não tiver esse momento de arrependimento, se a gente não tiver esse momento de nos colocar na presença do Senhor e declarar a Ele que nós cremos que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós temos que buscar a Ele. Esse é o caminho. No versículo 20 e 21, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquele pai, vendo o filho voltando para casa, com o coração dele transbordou de alegria. E para o pai não importava o que ele tinha vivido. O filho diz para o pai: Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas para o pai, o que importava era que ele tinha voltado para casa. Assim o pai chama os seus servos e diz para eles: prepara uma festa, porque o nosso filho voltou, porque o meu filho voltou. Assim é o Pai para conosco, o nosso Pai Celestial para conosco, né? Não importa o que já vivemos, para o Pai, apesar de nossas faltas, nunca deixamos de ser seus filhos. E o que nos separa do nosso Pai é o pecado. Por isso a gente tem que voltar no nosso tempo. E o bom seria que a gente não precisasse chegar ao fundo do poço. Que a gente não precisasse passar por dificuldade, por um casamento quase arruinado, por quase perdendo filhos, como eu passei. Às vezes por dificuldade na saúde, ou dificuldade financeira. Tem tantos motivos, né, que a gente pode chegar ao fim do poço.
E não precisaria a gente chegar nesse tempo, nesse momento. A gente poderia livremente, de coração espontâneo, bom, eu estou muito bem na minha vida e eu quero ficar melhor ainda. Eu quero buscar ao Senhor, eu quero ter a minha vida salva. Eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém? No versículo 22 e 23 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Então aquele pai, ele estava tão feliz que não importava para ele o que o filho dele tinha feito, os bens que ele tinha jogado fora, não importava para ele do jeito que ele tinha chegado, todo sujo, com a roupa rasgada, faminto, descalço, destruído, com a vida destruída. Não importava para ele aqui. O que importava é que ele tinha voltado. Amém? Por isso ele prepara uma festa para comemorar a vinda desse filho, a volta do seu filho. E o pai declara: este é meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi achado. Este é o sentimento de Deus Pai para conosco. Que se decidirmos voltar para a casa do Pai, Ele vai nos devolver tudo aquilo que Ele havia preparado para cada um de nós. Ou seja, o propósito que Ele tinha planejado para cada um de nós. O pai quer o melhor para o filho. Para quem é pai, a gente sabe o que a gente quer para os nossos filhos, o quanto a gente deseja o bem para eles, e com certeza a gente traça um caminho para eles, a gente quer que eles busquem ao Senhor, busquem no Senhor o propósito que o Senhor tem para eles, e esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós também, para que a gente busque a Ele, que a gente busque deixar se cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. E no versículo 25 a 32, fala sobre o outro filho deste homem, que diz aqui na palavra, que estava no campo e ao ver, quando chegou em casa, vendo aquela festa que estava acontecendo, perguntou para um dos servos o que estava vendo, e ele disse: o seu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa porque ele voltou são e salvo. E este outro filho se irou por isso. Ele ficou irado e foi falar com o seu pai, e ele não quis entrar na casa. Ele foi falar com o pai dele e disse: pai, eu sempre fiz tudo o que você queria, eu sempre estive contigo, eu nunca desobedeci uma ordem sua, estive sempre aqui. E nem assim você nunca me deu um cabrito que fosse para mim comemorar com os meus amigos. E agora que chega esse teu filho que jogou tudo fora, os bens, o senhor faz uma festa, mata um novilho gordo para ele. E o pai diz a ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui eu entendo que esta palavra é para nós como igreja também. Porque a gente vê
tantas discussões entre denominações de igreja, entre até pastores, às vezes disputando um fiel. A gente vê isso. Eu acho que essa palavra aqui é para nós, como igreja, porque somos todos uma família só. Se nós um dia entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus, e nós temos o mesmo direito de participar em todas as coisas que Deus tem para nós. Amém? Temos que glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele deixou para a nossa vida, para nós desfrutarmos. Temos que louvar todos os dias, orar, agradecer por tanta bondade que o Senhor tem para conosco. E eu quero orar com vocês para que a gente tenha esse tempo de destinar ao Senhor, de voltar para a casa do Senhor. Que a gente sinta essa vontade no nosso coração de voltar para a casa do Pai. Que a gente queira estar na presença do Pai. Que a gente queira vir para a igreja, que a gente queira destinar um tempo para o Senhor, como Paulo pregou aqui no domingo passado, que muitas vezes a gente dá tempo para tanta coisa e deixa a nossa vida com Deus. Deixa a nossa vida de estar na presença do Senhor. E como eu estava falando na palavra anteriormente, a gente vai se afastando cada vez mais do Senhor até que a gente não escuta mais a Ele. Aí a gente fica vulnerável. Então que não seja isso que aconteça em nossas vidas. Que a gente volte para a casa do Pai. Que a gente encontre esse verdadeiro amor em Jesus. Que a gente entregue as nossas vidas a Ele. E eu testemunho isso. Eu sou testemunha de que viver muitas coisas que não agradavam ao Senhor. E o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo foi sendo transformado em nossas vidas. A minha família foi transformada. A minha vida foi transformada. Hoje, para mim, tudo aquilo que tinha importância não tem mais. Hoje, eu consegui ordenar a minha vida. Eu consegui colocar numa ordem, colocando Deus em primeiro lugar, colocando a família em segundo lugar, colocando o trabalho mais adiante, colocando a igreja, colocando um tempo para o Senhor. Como o Paulo estava falando na semana passada, vamos deixar de viver mais pela carne e vamos viver pelo que o Espírito nos ordena, pelo que o Espírito Santo nos diz que nós podemos desfrutar. O Senhor tem tanta coisa boa para cada um de nós que nem que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo não compraria. Muito longe disso. O que o Senhor tem para cada um de nós é infinitamente muito bom. Ninguém pode traçar um caminho melhor para cada um de nós do que o Senhor. Amém? Então eu queria orar com vocês. Coloquem a mão no coração e Senhor, nesse momento, Senhor, queremos nos colocar em Tua presença, Senhor, e entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. E em que momento algum, Senhor, a gente se desvia do Teu caminho. Como diz nessa parábola. Que a gente não deixe o Teu caminho, que a gente não deixe o Teu propósito, que a gente não deixe as maravilhas que o Senhor preparou para cada um de nós. Que seja um tempo de nós voltarmos para a casa do Pai. Que seja um tempo de nós voltarmos para casa. Que seja um tempo da gente abrir a porta do nosso coração. Que seja um tempo da gente abrir os nossos ouvidos. Da gente abrir os olhos e ver que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós não vamos ao Pai se não for através dEle.
Que a gente tenha esse tempo verdadeiro com o Senhor. Que a gente destine um tempo a Ele. Não importa o que somos na nossa sociedade. Não importa as tarefas que nós temos a cada dia. Não importa a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos dar um tempo ao Senhor. E nossa oração é para que cada um de nós consiga. Que cada um de nós se volte para Ti, Senhor. Que cada um de nós abra o coração e diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero Te receber verdadeiramente. Como diz na palavra em João 10:8, que nós acabamos de ler. Que se a gente confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus foi ressuscitado por Deus, e nós seremos salvos. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo, Te agradecemos por esse momento, e que cada um de nós busque verdadeiramente, em todo o tempo, buscar ao Senhor. Amém? E que nós faça da nossa vida a casa do Senhor. Amém? Vamos louvar. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Te dou tudo, te entrego tudo, só pra ouvir as batidas do teu coração. Te dou tudo, te entrego tudo, só pra ouvir as batidas do teu coração. Por um minuto em tua presença, só um minuto em tua presença, um minuto, só um minuto, só um minuto em tua presença, um minuto de amor, de intimidade contigo, um minuto, Senhor, só um minuto de amor, só um minuto, Senhor, só um minuto. Vinho novo em odres novos, vinho novo direto do trono do Pai. Vinho novo em odres novos, vinho novo direto do trono do Pai. Te dou tudo, te entrego tudo, só pra ouvir as batidas do teu coração. Te dou tudo, te entrego tudo, só pra ouvir as batidas do teu. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, só para ouvir as batidas do Teu coração. Um minuto contigo, Senhor.
Nesse momento em que vamos ceiar, queremos dizer a Ti, Senhor, que as nossas vidas entrar entregue a Ti. Senhor, que verdadeiramente a gente tenha esse minuto contigo, que a gente possa deitar no Teu colo, Senhor, ouvir as batidas do Teu coração. Senhor, que através desta ceia que vamos ceiar agora, Senhor, a gente consiga ter esse encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que a gente consiga desfrutar de toda a alegria que o Senhor tem para nós. Queria ler aqui em Lucas 22, 19, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então eu quero convidar vocês para que a gente pegue o pão. Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos, nesse tempo, Senhor, dizer que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. E Jesus disse, Jesus pegou o pão e disse, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós queremos nos entregar verdadeiramente a Ti, e que esse pão que vamos comer agora, Senhor, nós declaramos que recebemos o Teu corpo, que recebemos verdadeiramente a Ti, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, e queremos desfrutar de toda a Tua bondade, Senhor. Nós queremos nos prostrar a Teus pés, Senhor, e dizer que não há nada melhor do que estar na Tua presença. Amém? Pode compartilhar. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, que esse tempo, que esse cálice que a gente vai compartilhar agora, seja o cálice do sangue do Senhor, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Que tudo aquilo que a gente estiver precisando nesse momento, principalmente as pessoas que estão infectadas com o vírus, nós, através do sangue de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que todas as pessoas estão com o corpo livre, os pulmões limpos, em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar. Está se movendo aqui.